Documentando Caminhos de hoje, um convidado muito especial, uma conversa muito interessante com Elton Benício Escobar Saldanha, conhecido como Piá Benício. Meu convidado é cantor, compositor, ator, apresentador, cavaleiro e meu colega jornalista. Falar bastante coisa da trajetória linda que ele tem para nos contar, sobre a música, sobre seus projetos sociais e sobre a vida que ele leva aqui em Porto Alegre, num lugar bem parecido lá onde ele nasceu, em Itaqui. Vamos começar conversando sobre a tua infância lá em Itaqui, de onde tu és natural, né? Conhecido como Piá Benício. Que tu falasse um pouco algo assim que te marcou a infância numa época que ainda não predominava a era virtual, né, Elton Saldanha? Itaqui é uma cidade da fronteira oeste, situada entre Uruguaiana e São Borja. Minha origem, ou a origem dos meus pais, é no campo. Meu pai é de São Gabriel, interior de São Gabriel, e a minha mãe, itaquiense, do Bororé, família Escobar. E eu cresci num bolicho. Meu pai tinha um bolicho na saída da cidade, e ali a gente via chegarem o pessoal do campo. Meus tios todos tinham essa origem rural. Meu pai também sempre de bota e bombacha, servando mate de madrugada, recebendo no seu boliche o pessoal que vinha da periferia, né? Ali tinham esquiladores, peões de fazenda, pessoas de muita simplicidade e muito humildes. E eu acredito que toda essa influência que eu tenho hoje na minha música, ela nasce ali, com a poesia natural das pessoas que viviam do gado, da plantação. E o apelido de Piá Benício é uma herança do meu avô, Benício Escobar, que tinha já esse apelido de Piá Benício. E como meu nome é Elton Benício Escobar Saldanha, eu herdei, acredito que do meu avô também, o apelido Piá Benício, que era como me chamavam na infância, e alguns amigos até hoje ainda acreditam ao meu nome, o Piá. E o que chegou primeiro assim na tua vida, ou meio que veio junto? O cavaleiro ou o músico? A música? Não, eu apesar de ser de uma família muito rural, a gente, por viver ali na entrada da cidade, na periferia, não tinha essa prática. Até porque a geração que vai do campo para a cidade, ela abandona ou tem vergonha ou não quer se identificar com o campo, porque no pós-guerra, com a chegada de todos esses hábitos americanos, da motocicleta, da vitrine, da brilhantina, da jaqueta de couro, as pessoas acreditam que esse modelo vitorioso do pós-guerra era o que tornava as pessoas importantes, as pessoas usarem ternos, né, o hábito do cigarro, do uísque. Então, o homem do campo ia para a urbanidade usar esta roupa instituída pelos vencedores da Segunda Guerra como sendo algo valioso, algo vencedor. E era muito comum não se aceitar nos clubes pessoas que usavam bombacha, eram tidos como pessoas atrasadas, inferiorizadas. Os doutores ostentavam o terno, né? O automóvel. E o homem do campo, com o seu cavalo, com o seu hábito rural, era deixado lá na periferia. Era muito comum as pessoas chegarem até a entrada da cidade a cavalo, botarem uma outra roupa para entrar na cidade, deixarem o cavalo atado lá na periferia e entrarem a pé, ou um carro de praça, ou um ônibus, para não parecerem que eram grossos, que eram pessoas que não estavam à altura daquela vestimenta importada que era o terno, a brilhantina, a água de cheiro. E os anos 50, que trouxeram essas pessoas do campo para a cidade, muitas pessoas vendendo o seu campo para ir lá para a cidade para fazer coisas que até então eles não estavam habilitados. Então eu pertenço a essas famílias que vieram do campo para a cidade e ali se deparam com uma realidade que eles não estão preparados. E aí eles vão ser marginalizados
porque eles não têm diplomas de faculdade, porque as famílias não estavam preparadas para exercer um trabalho ali dentro da cidade e vão trabalhar na construção, às vezes um caixa de supermercado. Os que tiveram maiores êxitos conseguiam, às vezes, um trabalho numa pequena empresa. E as empresas não estavam lá nessas pequenas cidades. Não tinham oportunidade de trabalho. Aí vem o êxodo rural. Para onde é que vamos? Para a capital. E aí era pior ainda, porque na capital se exigia um mínimo, uma formação de 2º grau. E às vezes as pessoas nem mesmo isso tinham. Meu pai foi ter um boliche na entrada da cidade. A minha mãe era uma dona de casa que ajudava ali também. Mas eu não tinha uma capacidade e discernimento de saber o que fazer na cidade. E eu tinha um tio que era marceneiro, um tio emprestado, e ele fez um instrumento com um pedaço de madeira para mim. Eu tinha 4, 5 anos, e eu inventava músicas. Eu ficava ali inventando que eu era um artista, que eu cantava o cavalo, o peão, o chimarrão, mas eu não tinha a menor consciência, nenhuma orientação de como me colocar para aprender alguma música ou para ser um artista. Mas tinha aquela vontade. E padeci por ali, né? O bom de tudo foi o testemunho de ver no bolicho as ansiedades, os sonhos, o orgulho já de ser gaúcho, mas suprimido pela urbanidade, né? Porque eu via que as pessoas do campo não tinham a mesma oportunidade de pessoas que já tinham um traquejo social. A gente não podia entrar num clube de bombacha. As pessoas eram hostilizadas na rua. Ô, seu grosso, onde é que está o teu cavalo? Como se aquilo fosse uma vergonha. Pela própria vestimenta eram hostilizadas pela vestimenta, também. pela identidade. Vim para Porto Alegre. Que idade mais ou menos dessa época, Elton? Não, isso é da minha infância mesmo, é dos 7 anos em diante, né? E na minha adolescência, quando eu venho para Porto Alegre, eu me deparo com a mesma discriminação do homem do campo. Os festivais, a partir da Califórnia da Canção, é que vem restaurar essa identidade. Porque lá em Uruguaiana, o Colmar Duarte, o Henrique de Freitas Lima, o Ricardo Duarte, pessoas que queriam participar de festivais musicais da época e, ao serem impedidos, porque a música gaúcha não poderia participar desse tipo de evento, se deram conta de como nós estávamos sendo marginalizados. E a partir daí eles resolvem criar um festival para defenderem essa cultura. E já havia festivais com esse propósito na Argentina, o Festival de Cosquín, em Córdoba, e eles conheciam isso. E a partir da Califórnia, de Uruguaiana, tudo muda. O jovem, o intelectual, o comunicador, todo mundo viu, não, nós estamos sendo discriminados. E aí trouxeram à tona toda essa ansiedade da sociedade gaúcha em se orgulhar das suas coisas, do seu chimarrão, da sua indumentária, da sua fala, dos seus usos e costumes, da sua família. E aí veio com muito mais força. E a partir daí tudo mudou. Graças a essa tomada, essa retomada, porque até então a gente tinha CTGs que faziam seus eventos, mas o resto da sociedade não participava. E aí foi tomada a cena na capital, nas universidades, nas praias, nos bolichos, nos bares, e nós tivemos uma alegria em as pessoas poderem usar as suas vestes em qualquer lugar e exercer essa identidade gaúcha. Ali começou, então, digamos, um resgate ao valor da cultura gaúcha e da indumentária gaúcha também, né? É que até então as pessoas tinham um horário para escutar música, era das 5 às 6 da manhã. O CTG fazia um churrasco por ano ou um baile, mas não era permitido num horário normal de uma televisão ou do rádio veicular coisas do Sul. Um momento, assim, Elton, de tudo isso, já citou vários, mas que te marcou, assim, nesse contexto todo que você falou, entre a infância e a adolescência, nessa questão toda da discriminação do gaúcho, que você lembra, assim, que te marcou e que te fez crescer e avançar profissionalmente
culturalmente, também emocionalmente? Não, ter visto, a gente viu episódios muito marcantes, né? Uma feita, um gaúcho andou na rua da praia de Porto Alegre e foi, assim, cercado de pessoas fazendo piadas, discriminando, xingando. Eu cansei de receber, por andar piochado no centro de Porto Alegre, gritos e pessoas muito assodadas, como se eu estivesse num outro mundo, que não fosse a nossa sociedade. Isso era muito comum, né? As pessoas, às vezes, encontravam pessoas que vinham do interior e humilhavam mesmo. Era motivo de chacota, de riso. Então, ver esse retorno, a maturidade com que a sociedade tem hoje e a conquista dos valores, não só na música, na literatura, na pintura, no teatro. Hoje, o Guri de Uruguaiana é sucesso nacional e ele retrata, de brincadeira, um personagem gaúcho. Músicos como o Renato Borghetti, o Yamandu, viajam o mundo inteiro tocando música gaúcha. A gente faz excursões na Europa, na América Latina, sempre cantando músicas autorais daqui, todas sendo ovacionadas. E eu mesmo não uso outro tipo de roupa há mais de 20 anos. Nem sei como seria usar um outro tipo de roupa. E tudo isso com o congraçamento das pessoas nos receberem com muito afeto, né? Com muita legitimidade. Quem foi, assim, deve ter sido mais de um, claro, mas o teu maior incentivador, Elton? Que viu ali um artista... Eu poderia citar vários, mas eu vou citar um, Antônio Augusto Fagundes, o Nico Fagundes, com quem eu convivi desde a chegada em Porto Alegre, ele nos acolheu, e por ter sido o comunicador mais importante que a gente conheceu. Nós temos vários esteios de referência no Rio Grande do Sul. Eu podia citar o Aparício Silva Rilo, o Jaime Caetano Brau, que além de tudo era um grande comunicador, um pajador fantástico, um poeta maravilhoso, mas o Antônio Augusto Fagundes lidava com a cultura de raiz que ele conheceu lá no Alegrete. Era advogado, antropólogo, jornalista, historiador. E aí, quando eu fui para o Instituto de Folclore, convivi mais próximo a ele e aos seus conhecimentos, porque ele, além de tudo, pesquisava e produzia muitos livros. E com o Antônio Augusto tive a oportunidade também de viajar por várias partes do mundo cavalgando. E aí se abre um outro universo. Visitar outros povos, outras culturas, mas sobretudo pessoas que tinham uma história muito forte ligada ao cavalo e que a cultura remetia a esses valores que nós temos de nativismo e de gauchismo. A gente visita a Mongólia, que é uma cultura que até hoje é muito evidente no campo equestre. É um país onde os personagens todos, desde a era Gengis Khan, vivem de uma forma nômade. São 3 milhões de habitantes para 15 milhões de cavalos. Então, viver como o Rio Grande do Sul foi um dia, provavelmente de 300 anos atrás, nós todos andávamos a cavalo por aí, com aquela liberdade de não ter cercas e poder conviver com a natureza, com valores que até então não tinha essa inclusão europeia. E nós fomos lá visitar os mongóis, cavalgar com eles. Cavalgar com os habitantes da África do Sul e poder conhecer os valores daquele povo de onde todos nós, de uma certa forma, descendemos. Visitar o Peru, os caminhos incas a cavalo. Fazer os caminhos da Revolução Mexicana com aqueles cavaleiros do México que provavelmente são os mais ousados na sua equitação. Eles ensinam os cowboys como andarem a cavalo. E aí eu poderia citar mais 20 países que a gente visitou, quase todos da América Latina, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai. Nós fizemos cavalgadas do Atlântico ao Pacífico,
2.700 quilômetros cavalgando. E isso eu devo a Antônio Augusto Fagundes, ter ele dado essa iniciação a todos nós, nos auxiliando, permitindo que a gente avançasse além da fronteira do Brasil, aos conhecimentos de como são as outras pátrias, né? Como é o gaúcho do Uruguai, o gaúcho da Argentina, o gaúcho paraguaio, o gaúcho peruano, o gaúcho chileno, cada um com a sua formação, tanto de índio, com a influência do espanhol, mas homens que formaram a sua pátria a partir do cavalo. Então pode-se dizer que a maior missão, vamos dizer, dessas cavalgadas, dos cavaleiros da paz também, seria a integração entre os povos, entre as culturas, seria mais ou menos isso? Além da integração, o conhecimento, né? Porque quando a gente chega no outro lado do mundo e vai à Ásia, eles estão lá muito antes de o gaúcho existir. Gengis Khan teve o seu ápice da sua conquista e conquistou o mundo inteiro a partir do cavalo, a partir do ano 1000. Então nós não tínhamos nem ainda a descoberta, como se diz, do Brasil. E eles já andavam a cavalo pelo mundo. Então a gente vai aprender com outras culturas sobre como eles habitaram o planeta a partir do cavalo. Então para nós foi muito importante fazer essa revisão, porque a gente vai entender um pouco por que nós chegamos até aqui. Como o cavalo sai da África, como ele passa pela Península Ibérica, como os muçulmanos invadem a Europa, como o cavalo vem parar na Espanha e depois os descobridores trazem os cavalos para a América do Sul de volta. É um estudo muito forte. Há pessoas e historiadores afirmando que o cavalo tem a sua origem também na América Latina e que ele vai habitar a África e depois voltar na forma como que ele existe hoje, porque ele seria um cavalo pequeno e um cavalo muito dócil, ele era abatido pelos índios, era alimento dos índios, ou seja, todo um estudo muito enriquecedor. Mas é bom a gente descobrir por onde passam as origens do gaúcho. A bombacha que a gente encontra na Rússia, na Mongólia, na China, nos países árabes, e como ela vem para a Guerra do Paraguai e depois vem se instalar aqui. Saber que o índio estava aqui muito antes da gente e que depois ele nos acolhe ou é invadido e adota também a cultura gaúcha. É tudo muito enriquecedor, né? É um caminho muito vivo. Digamos que é uma retomada às origens que estão aí há 1000 anos. E há quanto tempo vem sendo feitas essas cavalgadas pela América Latina? E As cavalgadas iniciam também? há quase 30 anos. Ela inicia lá no ano de 1990, quando a gente, provocados pelo Antônio Augusto Fagundes e questionados com a Elma Santana, que também é outra jornalista, ela nos convida para fazer o caminho dos Lanchões de Garibaldi. E o Antônio Augusto Fagundes, lá empolgado por esse passeio, que é da Lagoa dos Patos a Tramandaí, fizemos uma semana a cavalo. E também ao ser questionado por um alegretense de por que não se fazia um caminho do Alegrete ao Paraguai para ir lá saudar os paraguaios e pedir desculpas pela invasão que brasileiros, argentinos e uruguaios fazem na Guerra do Paraguai. E o Antônio Augusto Fagundes achou louvável, fez essa cavalgada, foi exitosa, e como ela repercutiu muito, a partir daí a gente fez o caminho daqui a La Plata, aí a terceira cavalgada já é do Atlântico ao Pacífico, e não se parou mais de fazer cavalgadas, porque todos que participavam daquele grupo achavam que era uma história para ser reescrita, né? Visitar esses povos, aprender com eles e mostrar também que nós tínhamos muito orgulho do que fazíamos por aqui como homens, como gaúchos e como pessoas que estavam trazendo de volta o caminho rural. E qual é o próximo roteiro? Já tem definido? Olha, nós estivemos na Austrália ano passado, fazendo Oceania. Com isso a gente completou 5 continentes a cavalo. E agora nós estamos no mês de setembro, num mês vindouro que é outubro, nós vamos decidir se é no Marrocos ou se faremos na América Latina, porque como nós somos um
uma confraria, decidimos todos qual é o próximo caminho, que deverá ser fevereiro de 2019. Mas é certo que vamos achar um destino que justifique todas essas nossas viagens. A cavalgada continua sempre. Continua. É que sempre a gente tem 3, 4 destinos, nós não fizemos ainda o Equador, esse caminho do Marrocos também vem nos provocando há tempo, mas nós vamos decidir até o mês que vem e estaremos com a nossa bandeira hasteada em fevereiro em algum país com as nossas indumentárias. Elton, você tem assim, você é um artista conhecido, reconhecido, nacional e internacionalmente, claro, pela tua música, pelas tuas composições, pelo teu talento, e tudo isso muito bem expressado nos troféus que você recebeu, nas premiações que você recebeu. Mas assim, acima de tudo, o tanto que você exalta a nossa cultura gaúcha por onde você vai. E daí, diante disso, eu te pergunto, você é uma pessoa muito amada pela pessoa, pelo público, né? A tua importância para as pessoas. A música, ela toca a alma das pessoas, né? Ela já é comprovada por pesquisas de médicos que ela também funciona muito bem em tratamentos médicos. Então, ela, inclusive, estimula a memória. O que significa para ti cantar, quando tu estás cantando? Tu tem essa noção que, além de alegrar, tu está tocando também a alma das pessoas, né? Com teu canto. Olha, a música realmente é uma dádiva, né? Eu acredito que quase todas as pessoas têm expressão musical, porque elas escutam música. Sem a música, provavelmente o mundo seria um silêncio absurdo, enlouquecedor. Então, todos aqueles que cantarolam no chuveiro, que assobiam, que põem lá no radinho baixinho de madrugada para ouvir a música, eles interagem com esta manifestação. A música é uma arte de sons, né? E som é tudo que se escuta, é o vento, é um estalo, é um passarinho, é um grilo. Mas o artista brinca com esse conteúdo, né? Desde que a gente emite o primeiro som, o primeiro pranto, a primeira expressão vocal. Quando a gente fala, olha, eu estou cantando, é quando a gente fala. Tudo que for expressado e emitir som pode ser transformado em música. Tanto que as pessoas hoje põem no computador o som de qualquer coisa e o programa próprio sugere uma melodia. Porém, harmonizar esses sons, transformá-lo em algo que expresse algum tipo de sentimento, é uma magia, é uma arte. A gente, de tanto repetir, passa a ter um domínio. Digamos que um leigo que nunca ouviu, se resolver começar a brincar com notinhas, até intuitivamente ele vai terminar criando algum tipo de expressão musical. Os mongóis eram proibidos pelos ditadores, até há pouco tempo eles eram dominados, quando não pela Rússia, pela China, eles eram proibidos de expressar letras musicais, cantar como a gente canta, com uma letra. E eles criaram um canto chamado gutural, que é uma expressão sem letra. Então, de boca fechada, eles cantam, né? E criaram um canto de uma emoção muito forte, sem precisar, no entanto, ter uma letra. E eles conseguem nos passar isso de forma muito forte. Tristeza, alegria, raiva, manifestação de prazer, de felicidade. Então, a música ela está muito antes da palavra. Pode ser uma mãe embalando uma criança, pode ser um larará que te leva para um estádio de futebol. A gente sabe que a emoção tem várias maneiras da gente expressar, mas talvez uma das que mais toque as pessoas seja a musicalidade. E quando a gente, além disso tudo, tem a palavra, tem a identidade cultural de um povo, ele canta seus valores, os hinos fazem muito isso, e ainda tem uma coisa muito importante, é colocar o homem num determinado universo. A gente olha pelo timbre de voz, nós temos um timbre aqui no sul muito grave devido ao frio, a gente vai ver que no Nordeste os tons são agudos, são aquecidos,
Então, quando a gente ouve um gaúcho falando, já tem ali uma musicalidade, tem uma, forte, tem uma identidade. A gente não pode perder isso, porque a gente vai ser localizado pela fonética. Como canta um gaúcho, como canta um argentino, como canta um paraguaio, como canta um carioca. Essa é a sua identidade. Então, além de tudo, a gente tem um público, pessoas que aderem a esse canto. Quando a gente consegue ver a nossa música multiplicada em redes sociais, nos galpões, nos radinhos de pilha, isso é uma consagração. Eu não tenho a propriedade de descobrir onde está essa magia, essa garantia de que essa música vai longe. É muito pretensioso o artista que diz o meu trabalho, a minha obra. Que obra? Mas o sentimento? Porque seria muito petulante acreditar que o que eu estou fazendo aqui tem alguma importância histórica. A memória tem sido desprezada na atualidade. Nós estamos no período das urgências e das velocidades. E estamos esquecendo coisas que ontem aconteceram. Personalidades, vultos, estudiosos, pessoas muito importantes. Ao morrerem, dali uma semana a gente já não tem memória. Isso é muito perigoso. A gente vê que há 50 anos atrás se dava mais importância. Ao legado, né? O legado, ao estudo. Hoje as pessoas estão preocupadas já com o que é novo. Mas o que é novo? O que é velho? Porque essa urgência em descartar coisas e se apropriar de coisas que nem têm referências, que são inventadas às vezes pela mídia de consumo para se vender mais. Eu estou tomando um chimarrão, mesmo que os índios tomavam há 300 anos. Eu estou com a indumentária, com o chapéu, com a bota que o meu avô usava. Então é muito importante se observar usos e costumes, porque eles trazem valores. O que está chegando aí rapidamente é para fazer com que a gente descarte o que já tem um valor precioso e compre coisa que a gente nem sabe que valor tem. Então, eu não acredito que a gente possa instituir de forma forçada valores. Mas se nós pudermos reunir num fogo de chão as pessoas para contar das nossas coisas, nós damos continuidade a uma cultura que é o que nos faz existir. Sabidamente, a primeira coisa que se destrói para se dominar um povo é fazê-lo descartar a sua identidade. Do índio é dar um calção, um chinelo moderno, um boné, e ele abandona todos os seus valores. E ao abandonar, ele é qualquer um. Ele não tem nem força de resistência. Enquanto nós tivermos essas coisas que a gente falou aqui, nós somos um povo com uma identidade. E aí nos reunimos e somos mais fortes. A minha música, ela é parte da minha existência. É o que eu sei fazer. Daqui 2 ou 3 gerações, saberemos se ela teve alguma valia. Hoje a gente sabe o quanto importante foi o Teixeirinha, o Gildo, o Jaime, o Nico, porque já passou 2 gerações e eles permanecem muito fortes na nossa defesa de hábitos, né? De afirmar valores. Não perdemos esses artistas, então esses têm realmente valor. O meu a gente vai saber depois. Eu estou agora construindo por uma necessidade de existir, né? Eu faço porque é isso que eu sei fazer, porque é isso que eu preciso fazer, e eu existo porque as pessoas me dão esse aplauso. Mas depois a gente vai saber se perdura. Não tenho nem mesmo essa pretensão. Eu estou aí, interagindo. Cada vez que eu canto, as pessoas me abraçam. Eu recebo alguma coisa para sustentar a minha vida, a minha família. E sou muito agradecido por isso. Sou muito feliz em poder fazer isso aí. Nesse segmento, eu ia te perguntar, então, o que tu tem a dizer para as futuras gerações para que não se perca, né, essa questão da cultura gaúcha, para as futuras gerações? Certamente nós já corremos mais riscos, né? Se nesse pós-guerra que eu falei, as pessoas tinham vergonha, porque eram instituídas por uma mídia de fora. O que vinha de Hollywood era mais importante do que o Mazzaropi fazia no Brasil.
E o Antônio Augusto Fagundes já fazia cinema aqui, o Teixeirinha também já fazia. Então nós já corremos mais risco quando os cowboys tentaram invadir aqui e nós não nos seduzimos por essa linguagem, sabe? Quem é que diz que falar inglês é mais importante do que falar latim, guarani, espanhol? E se eles não nos derrotaram e não suprimiram a nossa cultura porque nós somos muito resistentes, agora que nós temos argumentos, que nós sabemos como interagir nas mídias, que nós cantamos com a nossa própria linguagem, agora vai ser mais difícil. Eu posso falar inglês e não abrir mão de quem eu sou. Eu posso falar alemão, eu posso entender a língua do asiático e permanecer muito gaúcho. Nós olhamos que o gaúcho viaja o mundo inteiro com o seu mate. Por quê? Porque é assim que nós... Quando um chinês me ofereceu um chimarrão na China, me ofereceu um chá chinês, eu ofereci para ele um mate gaúcho. Quando eu estive no Peru e tomei um mate lá com os amigos incas, eu também ofereci um mate. Nós já sabemos traduzir a nossa expressão de hospitalidade em qualquer parte do mundo. Então, acredito que os riscos já foram piores. Hoje, nós estamos exportando cultura. E também uma questão importante, você como artista, entre outros tantos outros, mas nem todos, Elton, essa questão de fomento a projetos sociais, ações sociais. Eu sei que tem muito que você faz esse trabalho com teus amigos e parceiros de música também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O gaúcho sempre foi de estender a mão. Nós recebemos no Rio Grande do Sul, até foi assunto muito evidente na última Expo Inter. O tema da Expo Inter foi etnias. Por quê? No Rio Grande do Sul, a gente, a partir de toda a nossa formação, né, chegam aqui casais açorianos, a gente passa a receber todos esses imigrantes da Europa. Vêm alemães, vêm portugueses e espanhóis, e depois a gente recebe ainda culturas que a gente tem até hoje, assim, os asiáticos, japonês, chinês. E a gente fez um grande caldeirão cultural no Rio Grande do Sul. Quando a gente recebe as pessoas na nossa casa, e a nossa casa é o Rio Grande do Sul, a gente está abrindo as portas. E o Rio Grande do Sul, mais do que fazer hospitalidade, é muito do benefício social. É muito bonito ver aqui cada campanha que a gente faz do agasalho, campanha para as pessoas quando tem enchentes no Rio Grande do Sul, quando a gente vai convidar amigos, vamos aos lares dos necessitados, tudo é muito, mas muito afetivo. A gente que vê que as pessoas acolhem e recolhem coisas em casa, olha, por favor, eu quero ajudar, quero participar. Nós temos várias atividades sociais aqui, várias. Uma delas é a campanha do agasalho, que a gente participa sempre. Outra que a gente pratica aqui é recolher brinquedo para crianças carentes aqui na Zona Sul. E com isso há um reforço de quase todos os artistas que eu conheço. Todo mundo que a gente convida, eles correm para nos auxiliar. A gente faz ainda caminho, agora mesmo a gente tem o Caminho da Vaneira, a gente sai caminhar pelas ruas da cidade, levar música. Para aquelas pessoas que não podem ir num teatro, que não podem ir num CTG, andamos pela rua cantando. Para aquelas pessoas que moram na rua, para aquelas pessoas que à noite chegam tão cansadas que nunca poderão participar de um evento. E eu sou muito feliz com isso, né? Porque eu olho tantos artistas, isso é consagrado no Rio Grande do Sul, também tendo esse tipo de manifestação. Cantar, levar aos lares, porque é uma dádiva a gente poder cantar, o ato de cantar é se doar, né? É levar para as pessoas uma mensagem de amor. Levar literalmente a música até as ruas, né? Até o público que está lá e não pode ir até vocês em outros locais. Como o canto é uma manifestação afetiva, a gente poder cantar para uma pessoa, chega ali, ó, parar numa esquina e vamos cantar para essas pessoas aqui. E até agradecer, né? A gente poder estar fazendo isso, porque a gente está recebendo uma energia das pessoas, uma energia espiritual de um ser superior, então nos doarmos
de verdade. A gratidão também. Gratidão. Né? E até porque a gente não vai levar nada daqui, então vamos doar tudo em vida mesmo. Exato. E assim, de onde vem a inspiração para compor, Elton? Isso é um mistério, né? Porque eu faço música sobre tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente tem um festival em São Borja, chamado Festival da Barranca, e lá a gente faz música 24 horas. 24 horas? 24 horas. Lá o evento acontece 3, 4 dias, e é uma roda de artistas na beira do fogo, e a música roda 24 horas, assim, as pessoas sentam e cantam. E lá é um desafio se fazer muita música, criar muita música. Inclusive é um desafio de em 24 horas se dá um tema e a gente tem que compor aquilo. Então eu peguei o hábito de escrever, fazer poesia sobre tudo, tudo. Sobre coisas assim que ninguém escreveria, sabe? Escrever sobre uma terça-feira, escrever sobre uma folha de árvore, uma formiga. Flui naturalmente para ti. É um desafio, né? Porque as pessoas às vezes falam sempre sobre questões que lhe afligem, né? A tristeza, a alegria, a fome, o passado, a família. Mas de repente escrever sobre uma gota d'água, né? Acordar e escrever sobre o nada. Nada é um tema. Então, eu acredito que o artista é um curioso, é um inquieto e é um brincador. E a gente deveria todos os dias pensar sobre coisas não tão usuais, sabe? Sobre uma peça de roupa, sobre um grão de areia, porque todo o material é um material a ser questionado, né? Tudo que está no existir deveria ser material de trabalho para um artista, sabe? Uma folha de papel, um minuto de silêncio, porque tudo isso faz parte da nossa vida. Tudo que está aí deveria ser um material de trabalho ou um material para enriquecer a nossa poesia. Às vezes a gente, por pressa, por outras necessidades, esquece de todas essas coisas, sabe? Mas elas certamente estão no mundo, todas fazem parte de uma grande cadeia. O ar que a gente respira, sabe? E a gente, como artista, deveria observar esses detalhes. Uma outra questão importante que eu observo no teu trabalho, Elton, assim como muitos outros artistas gaúchos também, tu valoriza, por exemplo, você é cantor, compositor, mas tem aquele que é só compositor e que muitas vezes ele não é citado quando a pessoa está lá no palco cantando a música, mas não deixa de ser um artista também, né? Eu acho que valorizar também só, que não é só porque não é pouco ser compositor, né, Elton? O escritor é um sujeito que observa, que pesquisa, porque não é um conteúdo assim que cai do céu. Quem escreve tem um compromisso muito grande com o que ele vai pôr naquela letra. Ele pode, ao mesmo tempo, exaltar e enriquecer todo o trabalho do músico, como ele pode, de repente, criar até uma complicação, digamos, um dado histórico. Né? As pessoas, às vezes, estão escrevendo e não veem quanto é importante a informação que eles vão passar para quem escuta. E se o artista que escreve a letra não estiver preparado, ele poderá estar destruindo uma cultura, né? Eu cito, a gente tem o hábito assim de fazer o chimarrão. Esta é uma erva que tem uma propriedade, uma história toda, chama-se Lex paraguaensis. Os índios usavam. Por que a gente usa esse porão? Porque usa bomba. E a gente tem o hábito de servir as pessoas. Vira a cuia assim, serve com essa mão. Se a pessoa não souber disso, chega aqui com a erva errada, ou nós dois, cada um com uma cuia, que não é uma cultura nossa, não é um hábito nosso. E toda essa informação passa pela mão de quem pesquisa, né? Porque usamos esse poncho, ele tem uma história, então aqui é uma família da Patagônia que faz, porque o lenço tem essa cor. Tudo isso cai na mão de quem escreve. Se ele não souber, ele poderá estar destruindo uma cultura. Sucesso e humildade, tu acha que devem caminhar sempre juntos, Elton? Olha, o sucesso é uma coisa muito efêmera, muito passageira. Nem dá para dizer, se afirmar o que é sucesso. Né? Ter exposição, ter aplauso, isso é tudo muito fútil. Isso é uma poeira muito perigosa na vaidade das pessoas. E a humildade também é algo questionável, né? Porque o que é ser humilde? Eu acho que o aspecto do humilde é
algo a ser interiorizado. Ah, eu sou humilde. Como eu sou humilde? Tu já está te envaidecendo de ser humilde. O aspecto de a gente entender o humilde não é ser humilhado, né? A gente olha o gesto discreto, né, das pessoas. Coisas que a gente faz sem querer nada em troca, a gente existir e tentar ocupar e exercer, mas sem querer com isso oferir nenhum tipo de lucro ou de benefício. A palavra humildade, ela tem que ser vista sob várias formas, né? Quem é e como está praticando, sabe? Ah, eu estou aqui dando dinheiro para essas pessoas, humildes. Como? Está se exibindo que está fazendo isso. Acho que a gente ser silencioso, reconhecer os valores de todas as pessoas, agradecer todos aqueles que nos ajudam, aqueles que nos abraçam, aqueles que nos ouvem, nos aguentam e nos suportam muitas vezes. Eu não sei como se faz a prática do humilde, porque cada momento ela vai exigir um tipo de exercício, né? Como eu abraço o meu vizinho, meus cachorros, como eu agradeço a chuva, a minha casa, eu falo com a minha casa aqui. Eu acordo, assim, em dias de temporal, e agradeço a minha casa por estar me protegendo. E agradeço as energias que são passadas pelas árvores ao redor da minha casa, as pessoas que me acenam aqui na rua. Então, o aspecto do humilde é muito delicado se avaliar. Porque, ao mesmo tempo, eu tenho muito orgulho das coisas que eu consigo fazer, às vezes. Então, cada dia a gente tem uma prática ao sair na rua, ao colocar uma roupa, um chapéu, ao tirar o chapéu para as pessoas, ao ir num velório, ao cantar para um grande público. Quando eu chego lá para aquele grande público e fico feliz que eles estão lá, eu quero agradecê-los. E aí é uma manifestação provavelmente de humildade. Mas também quando eu vejo uma pessoa muito simples do interior que diz, oh, eu assisti o seu programa, ou escutei a sua música, ali é uma troca de energias muito boa. Então, cada momento requer um comportamento, isso é muito complexo. E daquele guri que nasceu lá no Itaqui, passou parte de sua infância, o que tu cultiva até hoje no teu coração desse menino, Elton? Eu provavelmente o culto ao respeito às famílias, a família da minha mãe, do meu pai. Eu lembro da minha mãe todos os dias, quando ela fazia chimarrão para a gente tomar. Eu lembro dela todos os dias. Eu acho que essa base, que não é só minha, eu acredito que todos nós temos uma base da infância. E eu ter tido aquele fogãozinho a lenha, que a gente ia buscar graveto lá no fundo do pátio, ou até nas ruas da periferia, para poder ter um fogãozinho a lenha aquecido todas as manhãs. A gente, ao rever essa página, sabe que não precisamos de muito, precisamos de bem pouco para existir. Precisamos mais de pessoas. Porque sem a família, sem a amizade, sem esse culto, a gente não caminha nem 2 metros. Porque quando a gente acorda, a gente se dá conta que precisa da pessoa que traz a lenha, do que traz o chimarrão, do que fez a roupa para a gente vestir, do que fez o pão. Então a gente precisa de coisas muito simples. O resto é uma parafernália. Ninguém vai lembrar do carro, do apartamento ou das joias, se é que teve Antônio Augusto Fagundes, Paixão Cortes. Vão lembrar da obra que eles deixaram, da pesquisa, da devoção, da dedicação e até mesmo da tolerância, ensinando para a gente repetidamente tantas coisas que é o que nos permite a sobrevivência. Então, eu digo que lá da minha infância eu herdei coisas simples. E eu acredito que é o que me dá sustentação. Lembrar de coisas lá do meu Itaqui, lá do meu bairrozinho pobre, onde a gente teve os primeiros dias de subsistência. Esta é a nossa raiz. O que tu tem a dizer que também não é nada fácil para quem está
tentando, eu digo tentando, porque temos muitos talentos, não só no Rio Grande do Sul, por esse Brasil lá fora, que não têm a oportunidade de seguir na música, mas que têm o dom, têm o talento. O que tu diria para quem está tentando trilhar o caminho da música, Elton? Um questionamento muito oportuno. Eu vejo muitas pessoas se queixarem, eu não tenho condição. Há poucos dias eu vi uma campanha de meus colegas que falava em... Nós precisamos de incentivo. Olha, o artista, como eu falei há pouco, é um inquieto, né? Ele vai se manifestar em qualquer situação, com boas condições ou com péssimas condições. Eu ainda vou afirmar que os grandes artistas da história vêm de momentos muito provatórios. E, sobretudo, de problemas existenciais e de sofrimento. Quando a gente olha pessoas como o Aleijadinho, o Van Gogh, que diziam ser louco, e que hoje tem as suas obras tidas como as mais caras e mais preciosas da história da humanidade. Um artista com todas as boas condições, talvez, não expresse o sofrimento, não veja as dores das pessoas mais humildes, não tem o caminho da tristeza, do infortúnio, da fome. E a gente olha que escritores também, os que visitaram manicômios, os que habitaram a periferia, os que viram aqueles que não tinham acesso a nada da sociedade, escreveram as mais belas obras. Então, eu cheguei em Porto Alegre e dormia na rua, eu não tinha comida, eu não tinha violão, eu não tinha nada. E eu fui aos poucos, assim, buscando uma chancezinha aqui, outra ali, para chegar até que cheguei até um pedaço do caminho, ainda tem muita coisa para ser feita. Tu dormia na rua, Elton? Eu não tinha onde dormir, eu dormia onde eu podia. Depois, quando eu conheci amigos, alguns ajudavam, né? Sim. Mas eu acredito que quando a gente habita essas áreas de dificuldade, a gente aprende a linguagem daqueles que sofrem ali. Porque quando a gente está num grau elevado, a gente vai lá e faz um laboratório, mas não sente a fome. E cantar a fome tendo sentido isso, ela é tão legítima, sabe? Não que eu acho que todo mundo tem que passar fome. Mas se esteve lá, teve acesso a um conteúdo que os outros não terão. Então, a mensagem é: habite a sua realidade. Eu acredito que se nos derem o prato servido, eu não aprenderei como fazer. E melhor ainda se eu puder ir lá plantar uma arvorezinha, colher aquela fruta, ir lá no meio da lavoura e ajudar a plantar aquele milho, e aprender quanto é importante a terra, a água, o ar, porque o artista tem que ir onde o povo está, e mais ainda, saber o que o povo sente, qual é a sua tristeza, a sua ambição, o seu sonho, porque senão será muito falso o que ele canta. Então, eu dou um recado para o artista: seja artista em qualquer lugar, contra o tirano, contra a vaidade, não se contente com pouco. Aquela coisa, eu sou bonitinho, tá bem, você é bonito, mas o feio canta também, o gordo, o careca, o velho, o mendigo, todas essas pessoas têm alma, e é deles que vem a riqueza do mundo. Perfeito. Elton, alguma coisa que você queira acrescentar, que eu não tenha te perguntado, algo muito importante que eu deixei, que você queira falar? Por favor, fique à vontade. Não, agradecer essa oportunidade, porque mais do que cantar é saber como esses artistas sentem isso, como eles se expressam. Porque às vezes a gente, conhecendo a origem, nos emocionamos muito mais. Eu achava que esse artista já tinha nascido na televisão, ele tinha tido uma carreira fantástica. Não, conhecer lá a origem enriquece muito mais. Eu, sempre que olho um documentário, volto emocionado e mais fã daquela pessoa que eu escutava.
Então, quando eu tenho a oportunidade de poder falar sobre onde eu vivo, o que eu faço, eu acho mais enriquecedor do que cantar. Porque quando eu canto, eu coloco numa janelinha uma ideia, né? Eu pego um pequeno tema, eu tento interagir com as pessoas que estão ali me escutando. Mas quando eu falo de mim, eu acho que é mais humano, né? Habitamos um lugar que nem sempre a gente tem tempo de expressar quando está no palco. Elton, quero te agradecer do fundo do meu coração. a mão, sempre faço do fundo do coração. Foi muito importante para mim, tá? Como jornalista, como pessoa, não só como tua fã, ter estado aqui na tua casa, conversado contigo. Eu tenho certeza que assim como eu não sabia de muita coisa, tá? Que faz parte do teu lindo caminho, outras pessoas também não sabem e vão gostar ainda mais de ti. Sucesso para ti, mas acima de tudo saúde e muitas bênçãos. E mais uma vez fica comprovado aqui, gente, que a linguagem do amor e da música, ela é universal e sempre será. Obrigada, Elton Fico Escobar. muito honrado. Não, Elton Benício Escobar Saldanha, do Itaqui. Do Itaqui. Muito honrado em recebê-la na minha casa e todas as pessoas que estão agora assistindo esse nosso encontro. Obrigada. Muito obrigado. Eu sou do Sul. Essa semana mostrando com amigos que eu nunca usei esse tipo de ferramenta, porque eu interajo tão bem com os animais, que eu acredito que com a fala, o meu contato com eles aprendem muito mais rápido do que eu cheguei. É um instrumento antigo que nem deveria ser usado nos animais. Se tu tem uma linguagem boa com os animais, eles vão aprender muito mais rápido do que tu molestá-los. E tu acha que tem chance, assim, Elton Saldanha, agora que acabou a entrevista, de eu ganhar um chimarrão de ti?